corpo governante adulterou a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, para defender doutrina criada por Joyce Rutherford. O texto bíblico que o corpo governante adulterou deliberadamente é 1 Pedro 1:11, que mostra nos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento que os profetas do passado tinham o Espírito de Cristo que mostrava para eles as coisas que iriam ocorrer com Cristo. Só que esta passagem bíblica inspirada por Deus ia contra a doutrina criada pelo juiz Rutherford em 1935, que os 144.000 passaram a ser ungidos pelo Espírito Santo somente a partir de Pentecostes de 33 era comum. Então, a conclusão que o corpo governante chegou na hora de fazer a tradução do Novo Mundo em 1950, seria adulterar o teor daquilo que está escrito nos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento, que inclusive está na The Kingdom Translation of Greek Scriptures, que até hoje a JW.org usa como a melhor tradução do manuscrito grego do Novo Testamento. Parafraseando para vocês entenderem melhor, o texto original em grego, conforme foto em anexo, diz que o Espírito de Cristo se manifestava nos profetas do passado, dando testemunho sobre o que ia ocorrer com Cristo, quando Cristo viesse na terra. E o corpo governante adulterou o texto da seguinte maneira: o Espírito se manifestava nos profetas, dando testemunho sobre o que iria ocorrer com Cristo. O original diz: Pneuma Christou, Espírito de Cristo. Porém, o corpo governante separou e isolou a palavra grega pneuma da palavra grega Christou, e jogou a palavra Cristo no final do versículo. Por que o corpo governante fez isso? Porque a doutrina criada em 1935, pelo juiz Rutherford, não apoiava que os profetas do passado fossem ungidos com o Espírito de Cristo, pois segundo ele, o Espírito Santo só passou a ser derramado por Cristo a partir de Pentecostes de 33 era comum. Entenderam? Então, como poderia os profetas terem o Espírito de Cristo? Seria uma contradição contra a doutrina do juiz Rutherford. Por isso, o corpo governante adulterou o teor original de 1 Pedro 1:11. Fez isso para continuar defendendo a doutrina que o Espírito Santo derramado por Cristo só ocorreu a partir de 33 era cristã, e sendo assim, como que os profetas do passado poderiam ter o Espírito de Cristo? Entenderam? Só que tem um porém, que depõe contra esta atitude antiética do corpo governante. Está registrado em 1 Coríntios 4:6, tradução do Novo Mundo, que diz: Não vades além das coisas que estão escritas. E Revelação 22:18-19, tradução do Novo Mundo, diz: Se alguém fizer um acréscimo a estas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa, coisas das quais se escreve neste rolo. Prezada testemunha de Jeová, qual a sua conclusão diante disso tudo?
Um exame cabal da Bíblia mostra que a doutrina dos 144.000 ungidos somente a partir de Pentecostes de 33 era comum, está cheia de erros. Como sabemos, esta doutrina dos 144.000 ungidos a partir de 33 era cristã foi criada em 1935 pelo juiz Rutherford. Será que este homem era digno de confiança? Você sabia que 5 anos antes, em 1930, este homem juiz Rutherford escreveu que: Eu sou o servo que Jeová escolheu. Jeová tirou o Espírito Santo de mim. Agora, Jeová envia os anjos para me ensinar o que eu devo escrever. E 5 anos depois, em 1935, este homem criou a doutrina dos 144.000 ungidos somente a partir de 33 era cristã. E que a contagem desta classe dos 144.000 tinha sido encerrada em 1935. Sentinela 1º de setembro de 1930, página 263. Nesta revista o juiz Rutherford afirma que ele é o servo, escravo fiel e discreto. Afirma que Jeová tirou o Espírito Santo dele, mas, agora, com os anjos e cristãos ungidos ressuscitados em 1918, estes estavam transmitindo mensagens de Deus para ele, e assim, ele está em melhor situação do que antes, quando tinha o Espírito Santo. Pois agora ele está em comunicação direta com Jeová através dos anjos e dos ungidos falecidos que foram ressuscitados em 1918. E tais ungidos ressuscitados estão transmitindo mensagens de Deus para ele. Foi sob essa afirmação, e sob esta base, que o juiz Rutherford criou a doutrina que apenas 144.000 ungidos para irem para o céu, e esta data foi encerrada em 1935. Só que, depois de dezenas de anos ensinando isso, o corpo governante mudou este ensino, ensinando que a contagem dos 144.000 ainda não estava encerrada. E este ensino continua até o presente. Por isso que sempre está aumentando o número de ungidos dos 144.000 nas celebrações da morte de Jesus anualmente. E este ensino continua até o presente. Por isso que sempre está aumentando o número de ungidos dos 144.000 nas celebrações da morte de Jesus anualmente. Agora, a pergunta é: se o corpo governante atual continua ensinando que as 12 tribos de Israel são simbólicas, será que os 144.000 também não o são? Em Êxodo 19:6, Jeová disse para Moisés o que ele deveria dizer para cerca de 600.000 israelitas que acabavam de sair da escravidão do Egito. E vós mesmos vos tornareis, para mim, o reino de sacerdotes, e uma nação santa. Estas são as palavras que deves dizer aos filhos de Israel. Percebeu? 600.000 israelitas compondo o reino de Deus. 600.000 é mais do que 144.000, não é verdade? Em Romanos 9:4, tradução do Novo Mundo, diz: os quais, como tais, são israelitas, a quem pertencem a adoção como filhos, e a glória, e os pactos, e a promulgação da lei, e o serviço sagrado e as promessas. Agora, imagine, o propósito de Jeová era ter um reino com 600.000 israelitas, todos adotados como filhos de Deus, lá no passado. Sem mencionar Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Em Lucas 13:27-29, tradução do Novo Mundo, Jesus disse: quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês mesmos jogados fora. Outrossim, pessoas virão das regiões orientais e das ocidentais, e do norte e do sul, e se recostarão à mesa no reino de Deus.
Quem são estes que virão das regiões orientais, ocidentais, norte e sul se recostarem à mesa no reino de Deus? São as outras ovelhas, os cristãos gentios. Mas, alguma testemunha de Jeová talvez pergunte: como que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas poderão ser ungidos para reinarem com Cristo, se eles morreram sem serem ungidos a partir de Pentecostes de 33 era cristã? Em Mateus 22, 31, 32, tradução do Novo Mundo, Jesus diz: quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi falado por Deus, que disse: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ele é o Deus, não de mortos, mas de vivos. Portanto, se eles estão vivos diante de Deus, Deus pode muito bem ungí-los para eles serem reis junto com Cristo, no reino de Deus. Não pode? Em Mateus 16, 28 até Mateus 17, 3. Jesus explica que alguns de seus discípulos não iam morrer sem antes ver como seria o reino de Deus, e Pedro, Tiago e João viram a transfiguração de Jesus junto com Moisés e Elias no reino de Deus. Será que Jesus enganou eles? Ou de fato Moisés e Elias estarão junto com Jesus no reino de Deus? Portanto, segundo as evidências da Bíblia, o pseudo-ensino dos 144 mil literais ungidos só a partir de 33 era comum, não se harmoniza com aquilo que a Bíblia ensina, pois como vimos, só os israelitas há 3.500 anos atrás, somavam muito mais que 600 mil sacerdotes no reino de Deus. Sem mencionar que Jesus disse que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estarão sentados à mesa junto com Jesus no reino de Deus. E Hebreus 11:10 diz que Abraão, Isaque e Jacó aguardavam a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazedor é Deus. Esta cidade é a Jerusalém celestial. Portanto, todos estes homens fiéis a Deus no passado, podem muito bem fazer parte do reino celestial de Deus por meio de Jesus Cristo. E a soma de todos, ultrapassa aos 144 mil literais conforme acabamos de ver. Um texto bíblico que o corpo governante usa para tentar dar sustentação à doutrina das duas classes. Uma superior que irá para o céu, e uma inferior que ficará na terra, é Mateus 11:11, que diz na tradução do Novo Mundo: deveras, eu vos digo, entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Será que Jesus se esqueceu de Moisés, que foi nascido de mulher, e que foi usado por Jeová para trazer as 10 pragas no Egito, abrir o Mar Vermelho, receber os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, etc., durante um período de 80 anos? Sendo que João Batista apareceu só alguns meses antes de batizar Jesus no Rio Jordão? Como que João Batista poderia ser maior que Moisés? Sem mencionar Elias, Eliseu, Josué, Daniel, Abraão, Davi, Noé, etc. Em que sentido João Batista foi maior que estes? No sentido de Jesus provar que João Batista não teria esperança celestial? Ora, esses grandes heróis da Bíblia já mencionados também não tinham esperança celestial, de acordo com o que ensina jw.org. Não é verdade? Então, em que sentido João Batista foi maior que todos esses grandes heróis da Bíblia já mencionados? No sentido dele batizar o Rei do Reino de Deus, que é Jesus Cristo. Só isso. E quem é o menor no reino dos céus que é maior que ele? O próprio Jesus. Veja Hebreus 7:7, que diz: o menor é abençoado pelo maior. João Batista ouviu Jeová abençoando Jesus lá no Rio Jordão, dizendo:
Este é o meu filho amado, escutai-o. Então, Jesus foi abençoado por Jeová, e João Batista e mais testemunhas lá no Rio Jordão ouviram esta bênção do maior, que é Jeová, abençoando o menor, que é Jesus Cristo. Veja João 14:28, onde Jesus diz que o Pai é maior que ele. Logo, Jesus é menor que o Pai, que também é Rei dos Reis. Foi neste sentido que o menor no reino de Deus é maior que João Batista, pois Jesus era menor. Lembre-se de João 14:28. E vai continuar menor, pois 1 Coríntios 15:27-28 diz que Jesus vai entregar o seu reino a seu Pai. Logo, o maior no reino de Deus é Jeová, o maior. Portanto, Mateus 11:11 não prova nenhuma esperança de salvação terrestre para João Batista. Apenas prova que Jesus era o menor no reino de Deus, e os demais reis que com ele reinarão deverão seguir seu exemplo. Serem menores, em imitação de Cristo, pois após os 1000 anos de reino milenar, terão de entregar o reino de Deus ao próprio Jeová, conforme 1 Coríntios 15:27-28, portanto, Jesus continuará como menor. E, como vimos, o corpo governante adulterar o texto bíblico de 1 Pedro 1:11, para tentar dar sustentação a esta pseudo-doutrina dos 144.000 ungidos somente em 33 era cristã em Pentecostes. O que você achou? Sendo que 1 Pedro 1:11 diz em todas as Bíblias, inclusive na interlinear da jw.org, que os profetas tinham o Espírito de Cristo. Ora, se eles tinham o Espírito de Cristo, eles também eram ungidos, pois a palavra Cristo significa um ungido. Chupa esta manga, prezado corpo governante. Se você tiver amor ao próximo, compartilhe este vídeo.